Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Karen e eu sou uma das organizadoras do Combrasier. Nós somos coordenados pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal de Jataí, com o apoio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana em Minas Gerais. Neste momento, daremos início a um ciclo de palestras assíncronas do Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade. O Combrasier foi pensado com o objetivo de difundir conhecimentos em saúde integrativa e espiritualidade, em especial saberes ditos tradicionais e populares. Foi organizado por acadêmicos de graduação da área da saúde, de instituições de ensino superior públicas e privadas e docentes da área da saúde. Saudamos de forma especial aos organizadores, às instituições apoiadoras, aos professores, aos alunos e a toda a comunidade aqui presente. Neste momento, iremos assistir à palestra Aromoterapia para o Bem Viver, ministrada pela senhora Rosângela Mendes. Dentre o seu vasto currículo, cabe destacar que ela é naturoterapeuta e facilitadora de cursos e workshops de terapias naturais, integrativas e energéticas, com ênfase na aromaterapia. Além disso, ela é co-criadora e gestora da marca Cucai Bio, Aromaterapia e Bem Viver. Com a fala, a senhora Rosângela Mendes. Olá, é uma grande honra estar aqui compartilhando esse tema que tanto me inspira e inspira tantas pessoas a desenvolverem maior qualidade de vida a partir dos benefícios do uso da aromaterapia e dos óleos essenciais que estão associados a essa prática. Eu sou a Rosângela Mendes, naturoterapeuta, atuo com terapias integrativas, holísticas e que auxiliam o ser humano a ter maior qualidade de vida através das práticas naturais. Sou ministrante de cursos também nessa área. Sou apaixonada por auxiliar as pessoas a desenvolverem as suas escolhas saudáveis. Aromaterapia para o bem viver, esse é o tema da nossa palestra de hoje. E eu posso dizer que os óleos essenciais podem nos auxiliar a ter muito mais saúde, plenitude. E o que é importante nisso tudo? É a gente fazer o uso seguro dos óleos essenciais. E eu vou trazer um pouco desse contexto aqui para vocês, formas de uso, né, de uma forma prática e para, de repente, já estar saindo, utilizando algumas coisas, e também mostrar os fundamentos da aromaterapia. Então, assim, antes de falarmos como podemos utilizar os óleos essenciais na nossa vida, a gente precisa, então, trazer um pouco dos conceitos da aromaterapia e para quem ainda não conhece, esse tema é tão falado ultimamente, eu acredito que você em algum momento já ouviu falar de aromaterapia ou de repente até já é um praticante ou um profissional que utiliza os óleos essenciais não só no seu dia a dia, mas também dentro da prática terapêutica e clínica. Então, assim, quando a gente fala em aromaterapia, nós falamos de uma terapia natural, que também é considerada uma ciência. E ela tem a capacidade, né, todo esse contexto que a aromaterapia está envolvida, de atuar na harmonização tanto do campo físico, seja relacionado, então, as questões do nosso corpo, quanto no campo emocional, no campo mental, e também a aromaterapia tem uma grande atuação no campo energético, que isso a gente vai adentrar um pouco mais nessa palestra. Então, a aromaterapia é uma prática integrativa que foi também reconhecida em 2018, né, incluso na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e essa ótima notícia que nós recebemos, aromaterapeutas e profissionais da área, fez também que essa prática ganhasse maior proporção, maior interesse. As pessoas começaram a olhar também como algo a mais para
auxiliar nas suas vidas. Então, se tornou mais popular no Brasil. E apesar de ser uma prática aí que em alguns países já é praticada há muitos anos, no Brasil é uma prática relativamente recente, em torno de 20 anos que vem se desenvolvendo, mas nós temos profissionais ótimos nessa área, vários aromatologistas, temos obras importantes nesse mundo, traduzidos para o português. Então, a gente tem realmente se desenvolvido bastante, muitos profissionais procurando essa prática não só como uma atuação principal, mas como uma atuação complementar, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde que veem nessa prática uma possibilidade de complementar o seu trabalho. E eu trabalho dentro das naturoterapias, né, integrativas, junto com a aromaterapia. E é a prática que eu mais atuo, que eu mais gosto e que venho desenvolvendo o trabalho aí ao longo dos anos, auxiliando pessoas a utilizarem, mesmo dentro dos atendimentos terapêuticos, quanto ministrando os cursos dessa área onde a gente pode dar um maior entendimento, porque os óleos essenciais são substâncias químicas, né? Não são apenas um aroma. Então, assim, para a prática segura da aromaterapia, a gente vai precisar entender que os óleos essenciais, eles não são um mero aroma. A aromaterapia em si é uma prática natural de saúde, como já falamos, e a gente, então, tem formas de uso. Então, essa prática, ela é estudada há muito tempo, existem várias pesquisas, vários livros, e elas nos trazem, vão nos esclarecendo essas pesquisas, formas melhores, né, mais efetivas de uso dos óleos essenciais e também esclarecimentos em relação à segurança dos óleos essenciais. Não é porque os óleos essenciais são naturais, é que podem ser utilizados de qualquer forma por qualquer pessoa. Exatamente, o óleo essencial, ele tem substâncias químicas, apesar de ser natural, pode ter interação medicamentosa, por isso que uma das formas muito que temos bastante polêmica é a injeção dos óleos essenciais. Então, eu quero trazer aqui para vocês a possibilidade do uso dos óleos essenciais através de vias mais seguras de uso, né? Principalmente a inalatória, e que nos proporciona também benefícios. A gente não precisa exatamente ingerir um óleo essencial ou aplicar na pele para que a gente receba os benefícios da aromaterapia. Então, assim, para a prática segura da aromaterapia, a gente vai utilizar óleos essenciais, que geralmente são associados ao uso de alguns complementos, como colares, difusores elétricos, bases cosméticas, como cremes neutros, óleos vegetais, para que os óleos essenciais possam ser diluídos e, quando necessário, utilizados na pele. Então, os óleos essenciais que utilizamos em aromaterapia, eles são diferentes das essências sintéticas. Os óleos essenciais são extraídos de plantas aromáticas que possuem benefícios terapêuticos para o ser humano e, a partir desses benefícios, então, a gente utiliza. Já os óleos sintéticos, eles têm a função simplesmente de perfumar. Então, dentro da prática da aromaterapia, nós não consideramos os óleos sintéticos para atuar, então, de forma terapêutica. As essências sintéticas são reproduções em laboratório dos óleos essenciais. Então, esse é um ponto bem importante para que nós possamos praticar uma terapia. E aí, dentro do que é óleo essencial, a gente ainda existe um
uma grande preocupação com a qualidade dos óleos essenciais. Então, marcas que trazem certificações externas, como o IBD ou o EcoCert, facilitam a identidade de uma marca segura para o uso para o consumidor. Então, os óleos essenciais são provenientes de folhas, como de plantas como o alecrim, o eucalipto, pode ser do caule, como o óleo essencial de cedro, de flores, como a lavanda, que é um dos óleos mais conhecidos da aromaterapia, de casca de frutos cítricos, como a laranja doce, o limão, que tem óleos que são muito conhecidos também dentro da aromaterapia, com uma alta disponibilidade, com muitos usos, e também de outras partes da planta. E cada qual vai ter a sua propriedade química, terapêutica diferente e que vão atuar também de formas diferentes. Então, as principais formas de inalação dos óleos essenciais são a inalação e o uso na pele. Então, a inalação é uma das formas mais seguras da prática da aromaterapia, principalmente quando a gente fala de harmonização de emoções e também da nossa mente. Já a forma de uso na pele, o uso dérmico, a gente não vai abordar profundamente nesse vídeo, porque é uma forma mais complexa de uso da aromaterapia. Porque questões como a idade, as características físicas, químicas dos óleos em relação à pessoa, em contato com a pele, elas são bem complexas, porque nós temos óleos essenciais que têm um potencial dermoagressivo, ou seja, em contato com a pele, podem ocasionar alguma alergia ou lesão, como um cravo, uma canela, que são óleos ricos em fenóis que geram essa dermoagressividade. Os próprios óleos cítricos, que nós temos que ter um cuidado bem específico no uso, né? Então, de um modo geral, os óleos essenciais, eles não vão ser utilizados puros na pele. Quando a gente precisar utilizar o óleo essencial na pele, por exemplo, para uma psoríase ou mesmo até para um tratamento emocional, eles vão ser diluídos em bases adequadas, em percentuais adequados, conforme as características da condição de saúde que a gente está trabalhando e também da idade. Tem óleos essenciais que não podem ser utilizados por crianças. Em crianças a gente utiliza uma quantidade bem menor, mas não é só porque é menor que não é considerado, a criança não é considerado um mini adulto, e sim uma criança, não é só uma dosagem menor, mas sim a gente precisa olhar para essa questão de que uma criança ainda não tem um sistema imunitário totalmente completo, a questão do sistema respiratório, mesmo o sistema nervoso de um modo geral. Então, as crianças reagem diferente, tem muitos benefícios também, mas exige um cuidado extra. Então, gestantes também a gente toma muitos cuidados, as lactantes e os idosos também. E também outras condições de saúde, como pressão arterial e as questões hormonais. Então, tem óleos essenciais que não podem ser utilizados em, por exemplo, pessoas que tiveram ou têm doenças estrógenos dependentes. Então, realmente é uma ciência onde tem muito estudo, como eu já falei para vocês, e a gente precisa ter, sim, esse conhecimento para utilizar de uma forma realmente benéfica para a nossa vida. Então, por isso que eu vou trazer mais essa parte inalatória para vocês, para que seja uma prática que, para quem ainda está adentrando nesse mundo, já possa estar se beneficiando de alguma forma. Como vocês podem já ter percebido, a aromaterapia realmente é um campo que pode ser utilizado em diversas áreas, de diversas maneiras, inclusive dentro de cosméticos naturais. Existe aromaterapia para animais, aromaterapia para as próprias plantas, né, que elas em si já são uma própria aromaterapia, mas existe sim óleos, por exemplo, que são utilizados
como bactericidas, antifúngicos, enfim, né? Então é um mundo bem amplo. E dentro da aromaterapia para, principalmente, os seres humanos, a gente tem essa abordagem mais clínica, onde a gente utiliza óleos essenciais para questões como alergias, torcicolos, gripes, enxaquecas e inúmeras outras questões. E também temos uma abordagem mais voltada para as questões psicoemocionais e energéticas. Então, dentro dessa nossa temática do aromaterapia para o bem viver, eu vou trazer a abordagem mais pela visão da psicoaromaterapia, ou seja, por essa aromaterapia que olha como cuidar das emoções, né, como transmutá-las em algo mais, uma emoção negativa, num sentimento mais positivo, numa visão diferente para determinadas situações e também auxiliar em questões que trazem inconstâncias à nossa vida, coisas relacionadas à psique. Então, eu imagino que a maioria de vocês já conhecem, né? Um óleo essencial normalmente vem nesses frascos. Um óleo essencial sempre vai vir em frasco de vidro e de boa qualidade, né? E de cor escura, pode ser verde, âmbar, azul. Eles costumam, né? Aliás, todas as boas marcas trabalham com um registro no Anvisa, tem a procedência do óleo essencial, possui o nome científico da planta também, que é muito importante para a gente identificar o óleo essencial correto que nós queremos utilizar. Então, falando aqui da forma de uso, de formas de uso inalatórios, eu vou trazer 3 formas de uso inalatório para que vocês possam estar praticando e conhecendo, né, como fazer o uso do óleo essencial no dia a dia. Então, a primeira forma de uso e mais simples é o uso do óleo essencial num lencinho de papel. Então, nós aplicamos 1, 2 gotinhas do óleo essencial nesse lencinho de papel, pode ser também num chumaço de algodão. E aí nós fazemos a inalação por alguns segundos, se possível, até de 1 a 2 minutos, fazendo essa inalação para que realmente essa inalação possa atuar de forma efetiva. Aqui eu quero complementar que os óleos essenciais, através da inalação, eles chegam por impulsos elétricos no nosso sistema límbico, que é responsável aí, que coordena as nossas emoções e outras áreas do corpo também, e que vão gerar uma reação em cascata hormonal e por isso que a gente recebe os benefícios dos óleos essenciais. Uma parte dessas moléculas inaladas vão para o nosso pulmão e vão reagir com a nossa corrente sanguínea. Então, a gente pode realmente ver que essa questão inalatória, ela não é uma simples inalação, e sim uma verdadeira interação biomolecular com o nosso corpo, onde a gente tem receptores que são biocompatíveis com as moléculas que os óleos essenciais exalam. Então, e a segunda forma de uso dos óleos essenciais via inalatório é através desses inaladores. Aqui dentro tem um filtro de algodão, aonde nós utilizamos em torno de 8, 10, até 12 gotas do óleo essencial escolhido. Aí fechamos e fazemos algumas inalações durante o dia, inclusive para ansiedade, para estresse, ou para um estímulo mental, para foco, atenção. Então, é uma forma bem interessante de uso, bem prática, e normalmente a gente precisa reabastecer a cada 20 dias, aproximadamente, depende do óleo essencial. Nós temos óleos essenciais que têm moléculas que são
mais leves, né, que a gente chama de notas altas, que dispersam mais rápido, então duram menos no inalador, ou mesmo num outro tipo de difusão. Ou também nós temos moléculas que são mais pesadas, que duram mais tempo, assim, de uma forma, imagino que vocês vão entender bem, um óleo mais floral, você vai colocar ali alguns minutos, daqui a pouco já não tem mais o cheiro. E quando já é um óleo que de uma nota de notas com mais notas bases mais fortes, como uma canela, você pode pegar aquele lenço que você colocou, de repente no outro dia o aroma ainda vai estar lá. Então essa é uma característica mesmo dos óleos essenciais, conforme as propriedades que eles possuem, né, propriedades moleculares, acontecem essas questões em relacionado ao tempo que a molécula fica tanto no ar como num difusor. E a terceira forma, que é uma forma bem interessante de uso dos óleos essenciais, é através de colares, a gente chama de colar aromático, que possui um orifício, até tem um aqui, possui um orifício, e a gente adiciona um chumacinho de algodão e aplica ali 1, 2 gotinhas do óleo essencial escolhido, coloca no pescoço e faz algumas inalações durante o dia, não precisa utilizar o dia todo, pode ser utilizado num período do dia. Então, são 3 formas de uso bem eficientes da aromaterapia, depende muito do estilo de vida, do que você se identifica mais. A mais segura delas é essa do que eu considero, né, do inalador, porque o algodão vai absorver, não corre o risco de entrar em contato com um óleo que de repente depois vai se tomar sol, como um cítrico, ou com um óleo dermoagressivo. No entanto, todas elas são muito eficientes. Então chegamos agora no momento que eu digo momento de ouro dos nossos eventos de aromaterapia, que é quando a gente começa a estudar ou ouvir falar sobre os óleos essenciais em si e os seus benefícios. Então, o primeiro óleo essencial que eu vou falar para vocês é um dos mais conhecidos da aromaterapia, muito utilizado para as questões de ansiedade, de estresse, e mesmo sendo um óleo extremamente relaxante, algumas pessoas podem não ter esse mesmo impacto de ele ser tão relaxante. Então, assim, é comum dentro dos óleos essenciais as experiências pessoais de cada um com cada aroma também serem determinantes da forma como o óleo essencial vai atuar no seu sistema orgânico. Então, isso é um fato bem importante, uma condição bem importante a ser observada na aromaterapia, porque nem todo mundo que gosta de um aroma vai, né, gostar do mesmo aroma. Ou, por exemplo, nossa, para mim eu utilizei lavanda e durmo super bem. Outra pessoa dorme super bem com laranja, outra pessoa dorme super bem com sândalo. Então, o desenvolvimento do conhecimento dos óleos essenciais dentro da nossa história, dentro do que a gente realmente gosta, ele é muito importante. Eu sempre digo, a aromaterapia não é uma forma de que a gente rotula exatamente, principalmente quando nós falamos de psicoaromaterapia, não podemos dizer que exatamente aquela propriedade vai gerar todos os efeitos para aquela pessoa. A gente também tem uma condição que às vezes a pessoa não está ainda preparada para receber os totais benefícios daquele aroma. De repente uma pessoa utiliza a lavanda francesa para relaxar, mas ela começa a perceber outras mudanças na vida dela. Então, um óleo que relaxa, muitas vezes pode trazer a pessoa para o foco. Por quê? Porque à medida que a gente relaxa, a gente consegue olhar a vida com os outros olhos
e para as nossas escolhas. Então, é bem interessante essas formas de pensar, né? Quanto mais experiência nós vamos tendo na prática de atuação, de entender como os aromas se relacionam conosco e com os nossos pacientes, clientes, amigos, familiares, vão dando essa bagagem, essa sensibilidade que nós precisamos para atuar de uma forma efetiva com a aromaterapia. Então, a aromaterapia é natureza, é amorosidade. Então, não podemos ver os óleos essenciais como um simples, como se fosse um medicamento, né? Ele é um pedaço da natureza que está disponível para nós para auxiliar aí nas nossas questões. Então, a lavanda francesa, retomando exatamente sobre os seus benefícios, é um aroma que tranquiliza a mente, o coração, apazigua as emoções mais ferventes, como estresse, a raiva, angústia, e também nos auxilia a não querer estar no controle de tudo. Porque quando nós estamos mais leves e deixamos a vida fluir mais, quando nós somos mais gratos, o amor próprio, ele brota em nossos corações, ele resplandece. Então, e a lavanda francesa, ela vai trazer justamente essa visão para a nossa vida do se permitir florescer. Ele é extraído das flores da lavanda e trazem de uma forma muito especial, muito linda, esses benefícios para nós. Basta a gente olhar e realmente conectar, sentir o cheiro, a gente vai perceber e vai receber os benefícios. Um outro aroma que eu gosto muito, e ele já não é tão calminho quanto a lavanda, é o eucalipto glóbulos. Aqui é importante a gente perceber que dentro dos óleos essenciais nós temos diferentes espécies botânicas. Por exemplo, eucaliptos, existe radiata, citriodoro e outros tipos de eucaliptos, assim como lavanda. A lavanda brasileira é diferente de uma lavanda francesa, com características bem diferentes. Uma lavanda brasileira é maravilhosa também, mas ela não tem um aspecto tão relaxante quanto uma lavanda francesa. Então, aqui só para vocês entenderem que dentro da aromaterapia a gente tem também essas amenidades da botânica, onde a espécie de qual é retirado o óleo essencial, ela traz as características físicas e químicas daquela espécie que tem aqueles benefícios e propriedades. Então, o eucalipto glóbulos é um aroma que ele traz uma energia muito rápida assim, para o nosso sistema respiratório, inclusive dentro da aromaterapia clínica, é bem utilizado para algumas questões respiratórias. Em adultos, em crianças, são outros tipos de eucaliptos que podem ser utilizados. No entanto, o eucalipto glóbulos é um superóleo para as questões respiratórias em adultos. E ele é um aroma que a maioria das pessoas conhecem, né? Conhecem essa propriedade e que nos ajudam a ter mais clareza mental, limpar padrões de tristeza. Essa questão da indecisão é muito interessante utilizar, por exemplo, estou com uma situação para decidir na minha vida, faço algumas inalações. Por quê? Porque essas inalações vão, não só as propriedades do óleo essencial, que vão atingir áreas do cérebro onde auxiliam no foco na atenção, mas também vai permitir mais oxigenação e essa questão da decisão se torna mais clara para a nossa vida. E também questões relacionadas a padrões repetitivos, que a gente de repente não gosta tanto, principalmente relacionados a vícios, esse óleo essencial pode ser um grande suporte na libertação dessas questões. Então, assim, a gente quando opta por fazer uma faxina aí nas nossas
emoções negativas, o que que acontece? Nós abrimos espaços para novas percepções e para que o fluxo de energia aconteça e que a gente receba, tenha um olhar para as coisas de uma forma mais positiva, mais grata. Então, isso eu acho não, eu considero, né, muito importante dentro não só do contexto da aromaterapia, mas no contexto do ser humano na sua evolução. Então, assim, para quem está precisando fazer um detox nas emoções, está querendo mudar alguns aspectos na sua vida, tomar algumas decisões importantes, o eucalipto globulus é uma boa opção para esse momento. Agora eu quero trazer para vocês um aroma muito delicado, que eu gosto muito e que é um aroma que também pode ser utilizado na inalação com crianças, que é considerado inclusive o óleo das crianças, que é laranja doce. Então a laranja doce é aquele aroma que traz leveza, traz alegria, faz lembrar que a gente assim está repleto de sonhos, às vezes sonhos esquecidos, ajuda a trabalhar a nossa luz interior. A laranja doce, ela traz tranquilidade, ó, até baixei o meu tom de voz, assim, ela traz essa serenidade, aquela alegria de criança. O brasileiro, inclusive, é muito conectado com esse aroma, porque é bem comum as crianças na infância terem aquele contato com aprender a descascar a laranja, de tomar o suquinho. Então, essa conexão com o aroma favorece, né? Quando a gente tem uma experiência positiva com esse aroma, favorece termos um maior recebimento desses benefícios. E a laranja doce, ela fortalece a nossa energia vital e, além de tudo, ela, dentro desse contexto de termos dias melhores, dias mais alegres, mais leves, renovam a nossa esperança e nos trazem a perspectiva de dias melhores. Então, é um óleo também muito utilizado para as questões de quem está em movimentos muito de tristeza, depressivos, tira o ser humano da inércia. Eu já vi casos incríveis de pessoas que utilizam a laranja doce. Não é fazer um cheirinho, realmente precisa ser feito um tratamento, se for acompanhado de um terapeuta profissional especializado nessa área, ou costuma, né, é muito mais fácil a pessoa ter resultado, porque dentro das terapias a gente também auxilia a pessoa a observar as suas mudanças, porque muitas vezes no movimento da autoterapia, se a pessoa não tem um conhecimento mais profundo na área, ela até melhora alguns aspectos, mas ela não percebe e tem dificuldade de dar continuidade a um tratamento, ao próximo passo de desenvolvimento. Algumas pessoas gostam de utilizar o óleo essencial de laranja doce também para facilitar o sono. Pode ser utilizado uma gotinha, um chumaço de algodão e aplicado dentro da fronha do travesseiro. Não precisa ficar inalando a noite inteira, né? O contato com o óleo essencial, o ideal é em torno ali de 20, 30 minutos. Então, no travesseiro, no chumacinho de algodão, a gente dá uma viradinha, o chumaço já cai para o ladinho. Aí, se for utilizar na outra noite, troca esse algodão, coloca novamente uma gota do óleo essencial e aí está feita a forma de uso de uma forma muito prática. E eu gosto muito de indicar a laranja doce, não só para crianças, mas para adultos que têm uma mente muito agitada, muito controladora, que costuma levar os problemas do dia a dia para o seu sono. A laranja doce ajuda nessa higiene do sono. Um outro óleo, e o nosso último óleo essencial que vamos falar hoje, é o óleo de gerânio. Gerânio é um óleo que é extraído das folhas e das flores dessa planta. É considerado o óleo da coragem e do amor próprio.
E é um óleo que realmente ajuda a trabalhar as questões da autoestima e também auxilia a proteger a nossa energia, desperta uma força relacionada à nossa força feminina, não só o feminino como mulher, mas o feminino, que é esse lado mais amoroso da vida, e favorece também o acolhimento da intuição. Então, por exemplo, homens que têm esse lado, às vezes, muito masculinizados, que não vê esse lado mais amoroso da vida, ou que estão precisando olhar a vida pelo um olhar mais amoroso, também podem utilizar o gerânio para ver a vida por outro lado. E a mulher que também está, de repente, muito eu digo masculinizada ou precisando ser né, mães, mulheres que se viram nos 30, que assumem as contas da casa muitas vezes, condições, o marido viaja muito ou não de repente arca com todas as contas da casa, ajuda a família, enfim, né? As condições que de repente a gente não está tão no papel de mulher, o gerânio ajuda. E também o gerânio dentro da aromaterapia clínica é bastante utilizado em várias questões relacionadas às disfunções hormonais femininas. É um aroma bem profundo, bem forte. Normalmente nós utilizamos quando num difusor, ou mesmo num colar aromático. Uma laranja, a gente vai querer utilizar 2, 3 gotinhas de óleo essencial. O gerânio, normalmente, nós utilizamos uma gota. Por quê? Porque ele é um aroma realmente intenso. Eu digo que ele chega chegando. É um aroma profundo e que nos ajuda a conectar com a energia da criação, da cocriação de novos projetos, de novas possibilidades para a nossa vida. Então, dentro da aromaterapia, dos óleos essenciais, nós temos muitas possibilidades. Hortelã-pimenta, menta brasileira, os óleos considerados mais sagrados, olíbano, breu branco. Então, realmente, temos muitas possibilidades dentro da natureza, da aromaterapia, para auxiliar no equilíbrio da nossa saúde física, emocional, mental. O importante aqui é nós utilizarmos com segurança, e você que está vendo aqui também esse vídeo, que está aqui nesse momento, auxiliar a compartilhar com as pessoas essas possibilidades que muitas vezes elas não estão com acesso a todas as pessoas. E também a gente ter um olhar crítico sobre o uso dos óleos essenciais de uma forma excessiva, inadequada, como nós temos visto muito frequentemente. Essa segurança de uso dos óleos essenciais que eu falei tanto aqui para vocês, ela é importante para que a gente possa continuar utilizando os óleos essenciais. O excesso do uso pode gerar alergias e muitas vezes a pessoa pode até não relacionar. Eu não estou falando que não é para usar os óleos essenciais, mas que sim procurem formas de uso adequada, profissionais que tenham um conhecimento mais profundo da aromaterapia, que façam um trabalho sério na área e que possam auxiliar vocês nessa forma, né, de uso, de facilitar a vida, de facilitar o uso de menos medicação, de podermos expressar melhor as nossas vontades, as nossas questões pessoais. Existem aromas que podem trabalhar a questão da comunicação. Eu mesma, antes de usar os óleos essenciais, tinha uma grande dificuldade com comunicação. Nunca dei curso de nada antes de trabalhar com aromaterapia, e a aromaterapia me trouxe esse movimento de expansão em vários aspectos. A gente sempre tem, né, o que desenvolver, e
os óleos essenciais podem realmente ser uma grande contribuição para a nossa vida, para a nossa família, para os clientes, enfim, para todos os que estão à nossa volta. Espero, então, que tenham gostado de conhecer mais sobre essa energia incrível que a aromaterapia pode trazer para a nossa vida. E vou deixar aqui um recado para vocês, que quando internalizamos o amor por nós mesmos, fica mais fácil expandir o nosso amor para as nossas ações do dia a dia e assim elas chegam em outras pessoas. Espero que os óleos essenciais possam trazer uma real contribuição na vida de vocês. Eu estou à disposição. Meu Instagram é Rosângela Mendes _naturoterapia. Sou cofundadora da Kukai Bio, uma empresa que trabalha a aromaterapia e o bem viver. E quem sabe nos encontramos em algum dos nossos cursos. Paz e bem, agradeço que você ficou até aqui comigo. Muito obrigada pela excelente fala, senhora Rosângela. Agradecemos imensamente a disponibilidade. Foi muito enriquecedor para todos nós.